Bem-vindo, setembro. Cá estamos nós, que setembro à porta, não é? Reentrada, nova temporada, início de aulas, fim de férias, mudanças, ressignificâncias, novas rotinas, novas abordagens, preparações, retificações, memórias, portanto, tudo isto é setembro. Um mês em que há tempo para tudo, mas que implica uma organização e um planeamento com antecedência, para depois não ficarmos muito desorganizados nesta nova rotina, nesta nova temporada. Então, bem-vindo setembro. Depois de férias, depois de tempo de descanso, é hora de retomarmos a trabalhar, de retomarmos em novos desafios. Muitas das vezes vamos mudar de ares, vamos mudar de sítios, vamos organizar-nos, vamos ter contacto com pessoas novas, vamos revisitar pessoas que ficaram para trás, vamos lembrar-nos delas e perceber que esses momentos também foram importantes na nossa aprendizagem, mas que agora vamos entrar num novo ano e por isso precisamos nos adaptar às mudanças. E é isto que fala também setembro, com a energia do 9 e uma energia muito mais fluida, muito mais liberta do que a tensão completamente concentrada no mês de agosto que se foi formando ao longo de junho, julho e agosto, para culminar em agosto com uma tensão mais exacerbada. Entra agora um setembro mais renovado, mais fluido, mais leve, sem, contudo, nos prepararmos para o recheio deste bolo de setembro. Setembro vai falar de limpezas, de destralhar, de deitar fora, de arrumar, de nos ressignificarmos naquilo que fomos, que nos tivemos a construir ao longo do verão e que agora em setembro pede uma renovação, uma reciclagem, deitar fora aquilo que já não serve, fazer arrumação nas prateleiras, ganhar espaço para os cadernos, ganhar espaço para novas roupas, ganhar espaço para novas, novos formatos, novas visualizações, novas abordagens e ter essa flexibilidade também de perceber que há ciclos e há etapas que se fecham para começar outras. E é isso que nos fala e pede o mês de setembro. Uma etapa que termina para trás, para agora dar início a uma outra etapa que vai começar. Portanto, setembro marca aqui esta transição, não só a transição de acabar as férias para uma nova etapa, um novo ano, uma nova abordagem, mas também uma etapa que acabou e que agora vai se recomeçar de outra forma. É isto que nos fala também muito a energia de setembro, com o seu número 9, o mês 9, um mês de fim de ciclos, um mês de libertações, um mês de desapegar também um bocadinho das mochilas carregadas e dos passados que já não servem, porque o ano é diferente. E, portanto, nós também vamos ter que estar com outra forma, com outra mochila, uma mochila nova, ou sem tanto peso, não é? Sem tantas cargas, e dar início a uma nova temporada. Número 9 fala-nos de sempre de términos, de fim de ciclo, de perceber o que é que em nós tem que finalizou ou está a finalizar ao longo do mês de setembro, mas que é necessário para começar uma nova etapa. E há sempre um lado positivo nisto, não é? Nada nunca é ao acaso e, portanto, não há um fim, como se fosse um fim determinante, mas é um fim que marca a diferença para um novo começo. E este é o olhar positivo do mês de setembro. É também um mês que reúne uma energia de geometria. Porquê? Porque vai haver peças que se vão encaixando ao mês de setembro como se fosse aquele,
aquele objeto, o cubo mágico. Então é quase como nós percebêssemos ao longo do mês de setembro como é que temos que organizar essas peças e elas vão encaixar só de uma determinada maneira para depois formarmos a cor do cubo para que seja tudo uniforme. Isso vai-se fazendo sentir ao longo do mês de setembro. É um mês fluido, mais leve, energeticamente diferente, por isso vamos ter tempo para ir rodando o cubo para perceber onde é que encaixam as cores e as peças geometricamente. E vamos ter ajudas também ao longo do mês de setembro. Não é uma tensão tão exacerbada como foi o mês de agosto. Contudo, precisamos sempre de fazer a nossa parte, estamos alertas, estarmos atentos e vigiarmos também um bocadinho a nossa energia. Porquê? Porque também nos fala, setembro, energeticamente, de rotinas, de hábitos, de saúde, de finanças, de beleza, de autocuidado, de autoestima, e vai pôr um bocadinho essa tónica, portanto, em assuntos que vão obrigar-nos a terminar coisas, nomeadamente fazer um check-up, por exemplo, pôr em ordem as análises que temos que fazer, pôr em ordem no nosso planeamento, na agenda, ter esse planeamento do que é que falta fazer e do que é que ainda não fiz, da minha prioridade e do que é urgente. Isto é setembro, em termos de detalhe, de minúcia, de pôr no papel essas características, para conseguir mais fácil, ao longo do mês de setembro, ter tempo para conseguir gerir e organizar antecipadamente todas as tarefas que o mês de setembro pede. Por isso, estamos a falar de relações também prazerosas que podem começarmos a ter essa noção mais clara, real, realista, no detalhe, na minúcia, no pormenor, de quando é que essa relação é benéfica, é saudável, quanto é que a relação ou as finanças precisam de cuidado, como é a relação que eu tenho, por exemplo, com a gestão, não é? Não é só a gestão do tempo, é a gestão financeira, fazer, por exemplo, aquelas listas, não é? De balancetes. Estamos setembro, outubro, novembro, dezembro, estamos a 3 meses do final do ano. Aquelas coisas, aquelas ideias, aqueles planeamentos que nós idealizamos no início do ano, será que isto está em balanço positivo ou está neutro ou está negativo? Será que eu comecei? Será que eu pausei? Será que eu nem sequer tentei? Então, estes hábitos, rotinas, detalhes que eu planeei ou que foram sido planeados ao longo destes meses do ano, agora em setembro, vão ser verificados ao detalhe, na minúcia. E é importante que isto aconteça. Porquê? Porque imaginem o que é passar para uma nova temporada, para uma nova escola, para um novo lugar, para um novo espaço, para um novo trabalho, e exatamente igual, da mesma forma, com todos os livros, com todas as coisas, com todo o nosso modo de fazer do ano anterior. Não faz sentido, não é? Não liga, é uma desconexão. Então, setembro apela-nos a isso, a nós estarmos em detalhe, a ouvirmos, vermos e fazermos aquilo que planeamos e idealizamos. Como? Ele começa logo o mês de setembro, tivemos uma lua de novos começos, mas era uma lua e é uma lua nova. E uma lua nova inicia algo, não é? Mas é uma lua de iniciar com planeamento, com detalhe. Portanto, fazer um planeamento ao longo do mês de setembro e ter esta ajuda do mês. É quase como se estivéssemos a remar a favor do mês e não contra o mês. Daí ser um mês mais fluido. Mas para isso é preciso fazer a tal purga, a tal limpeza,
a tal verificação de limpar o pó, de mudar, de ganhar espaço, de dar, de deixar de acumular. Então, ter aqui estas purgas e estas limpezas na organização e colocar ordem no caos. É quase como se até agora tivéssemos tudo muito emaranhado. Então, o mês de setembro surgisse na necessidade de nós colocarmos as coisas em ordem. Ou tudo vai começar a ter uma ordem. O cubo mágico não encaixa, as peças não encaixam sem uma ordem. Não dá para fazer. Então, as cores têm que estar todas reunidas. Tem que ter, é por cores, por faces. Daí ser um mês geométrico, um mês leve, um mês que permite trazer o caos, que foi até agora, criando uma nova ordem. E esta ordem tem muito a ver com estes temas da nossa vida. Finanças barra trabalho, o eu, como é que eu me sinto, se é prazeroso a minha relação comigo, eu estou bem, não estou bem, as minhas rotinas, a minha saúde, as minhas relações, os meus ambientes, o prazer que eu tenho em fazer as coisas. Então, estes são os temas do mês de setembro que vão ser trazidos à tona, mas ao detalhe, na minúcia. Daí a importância de nós fazermos aquele cheque, não é? Verificarmos, passarmos a pente fino estas áreas da nossa vida. Depois temos dias de um bocadinho mais de tensão ao longo do mês. É um mês recheado de fenómenos que vão mexer com a nossa energia, nomeadamente o portal do dia 9 do 9. Há sempre uma sincronicidade energética, há sempre energias que confluem para nós individualmente, mas que são afetadas através do coletivo. Um portal é sempre uma estrutura, uma abertura que conecta a uma energia que está mais elevada, podemos dizer nos céus, e essa energia é trazida à matéria. Então nós somos quase como um para-raios que vai estar conectado a essa energia que se abre, é como se abrissem uns portões. Então essa energia sai, vem e vai se conectar individualmente à vibração de cada um. Então, se eu estiver a vibrar a minha energia, toda a energia, a vibração é manifestada em nós de uma forma positiva, não é? Mais alta, uma vibração mais alta que nos conecta a sentimentos e sensações do amor, da bondade, da alegria, da graciosidade, do humanitarismo, ou uma energia mais baixinha, uma energia do vitimismo, das culpas, dos erros, das fraquezas, das angústias, do desespero, então do medo, não é? Dos apegos. Então esta é uma amplitude, um campo energético que toda a gente tem, que gera e que está à nossa volta, é a nossa energia, a nossa vibração. E essa vibração pode ser mais ampla, positivamente, ou mais ampla, negativamente. Então, toda a gente tem o seu polo positivo e o seu polo negativo. Em dias de portal, essa energia vai se conectar e vai fazer um match, não é? Como agora se diz, com a nossa vibração. Por isso, ao longo do mês de setembro, é importante, porque este mês, logo no início do mês, dá-nos uma preparação para isto tudo. Os primeiros dias do mês, com esta lua nova, marcam o arranque, marcam o início. Então, é quase como se nos estivesse a mostrar, a dar uma ajuda, que é preciso nós começarmos algo de novo, fazendo uma limpeza em nós, nas nossas coisas, nas nossas áreas de vida, mas perceber que
sintonia e esse match tem muito a ver com a nossa própria vibração. Como é que nós estamos a vibrar? Estamos a vibrar numa frequência de alguma forma um bocadinho mais positiva, mais alta? Ou estamos a vibrar numa frequência mais baixinha? E isso também se organiza, também se limpa, também se faz uma purga, também se tem que se desempoeirar, também tem que se organizar, tem que se estruturar. Tem a ver com as escolhas, com aquilo que eu faço. Portanto, nada que eu ouço, diga, fale ou faça é por acaso. Tem uma energia, tem uma vibração. Daí que quanto mais intoxicada a vibração ficar, mais poluída, menos dá contacto com a energia que é descarregada em dias de portais ou, e também vamos ter no mês de setembro, de eclipses. Então, importante perceber que temos que cuidar da nossa própria energia, porque essa energia é que vai determinar, vai fazer, vai de alguma forma sintonizar aquilo que nós vamos receber. E em dias de portal é importante não estarmos com grandes rituais, é importante estarmos atentos à energia que se vai manifestar em cada um individualmente. Quase como se recebêssemos uma chamada do universo a dizer: olha, esta chamada vem direto para ti. Então, o que é que tu vais ouvir na chamada? O que é que tu vais receber? Quem é que vai estar do outro lado? Como é que tu vais atender? Como é que tu vais reagir? O que é que estás a fazer? Qual é a tua energia, a tua vibração? Quais são as tuas rotinas, os teus hábitos? O que é que fazes para ti? Para alimentar ou destruir essa energia? É quase como se tivéssemos ali um sinal, um alerta, uma mensagem, uma chamada importante para nos, de alguma forma, sintonizar na energia que precisamos de receber para avançar no nosso processo individual. Portanto, portais são dias e momentos específicos que vêm agora em setembro, que vêm em setembro com esta tónica da organização e do desapego, de libertação, para depois tudo fazer sentido. Então, estar um bocadinho atento ao longo do mês de setembro, porque os portais existem em dias específicos, não é? Quando há uma sincronicidade de números, no dia 9 do 9. Mas que depois ele vai se repetir esta energia no dia 18 deste mês e no dia 27. Mas claro que a energia mais potencializada, quando os portões se abrem escancarados, é no dia 9. Então é preciso estarmos atentos ao que nos acontece, quais são as pessoas, quais são os temas, o que é que andamos a dizer, a fazer, a falar, de alguma forma a transmitir e a receber, para nos alertar do estado vibracional que nós estamos. E para depois podermos libertar isso e começar a fazer de acordo com uma energia mais alta, uma vibração mais alta, para começar a fazer sentido. Então é quase como se o mês de setembro nos mostrasse claramente qual é a vibração que estamos a ter para na nossa vida as coisas começarem a surgir, a fazerem sentido de uma forma geométrica e que encaixe e que se crie uma ordem no caos que já existiu. Para além disso, depois vamos ter dias um bocadinho mais em que a energia se manifesta um bocadinho mais tensa. É quase como, por exemplo, no dia 10, sentíssemos que depois do portal, não é? As coisas começam a fazer sentido. Então as peças vão começar a encaixar devagarinho. É quase rodarmos ali, mas temos que perceber se é ali, se vai encaixar no amarelo, se vai encaixar no vermelho. Então, no dia 10 e no dia 11, estarmos atentos a este início
o que é que vai começar, o que é que mudou, qual é a nossa alteração, qual é o nosso posicionamento, quais são os temas que vão estar a vir ter connosco. Sabendo que há depois dias ao longo do mês de setembro, meados do mês de concretização, que são dias importantes para trazer à matéria os sonhos. Vamos ter no dia 17 um eclipse. Esse eclipse é muito importante. Porquê? Porque é quase como conseguíssemos alinhar. Um eclipse é sempre um alinhamento. Um portal é uma energia que entra e que vem de encontro à nossa vibração, que nos alerta. Um eclipse é algo que nos reposiciona, que nos redireciona, que nos recentra. Então, é um alinhamento desta energia que reverbera, ou seja, que se vai manifestar nos próximos 6 meses. Então, qual é o tema deste eclipse e desta energia que podemos sentir todos? E mais uma vez ressalvo que a energia é coletiva, toda a gente está ao abrigo, vai sente-se a energia. Agora, claro que quem está a fazer um trabalho mais interno de desenvolvimento pessoal, quem já consegue discernir e fazer escolhas mais acertadas de acordo com uma vibração mais alta, claro que está mais alerta e mais atento a estas pequenas sincronicidades e momentos que têm diretamente uma interferência no nosso indivíduo, no nosso ser. Portanto, claro que a energia é para todos, mas individualmente ela se vai manifestar de acordo com aquilo que cada um necessita e do estado com que cada um está. Portanto, se eu estiver mais atenta, é evidente que vou observar e ver coisas diferentes, como se estivesse só aí a ver passar as moscas. Então, é um bocadinho este assunto que o eclipse nos vai dar, no sentido de trabalhar a energia do sonho, daqueles sonhos idílicos, daquela coisa que está parabólica, das intuições, e trazer isso um bocadinho à matéria. Porque muitas das vezes nós idealizamos as coisas, mas depois não as concretizamos. Então, isso é a ajuda do número 9 ao longo do mês de setembro. É sabermos terminar para depois começar. E perceber que todos temos uma idealização de como as coisas, como gostaríamos que as coisas acontecessem, mas isso no plano do sonho é excelente, mas temos que trazer esse sonho à realidade. E às vezes nós fantasiamos muito o sonho e nunca concretizamos aquilo que fantasiamos porque achamos que nunca há condições, ou que é muito difícil, ou porque não consigo, ou porque não posso, ou porque não tenho tempo, ou porque não é agora, ou porque depois não dá. Então, daí a minúcia do planeamento e da agenda, para no dia 17, na altura deste eclipse, é quase como se fôssemos, de alguma forma, tivéssemos assim um pequeno abanão para que o sonho consiga trazer-se à matéria. E este eclipse que vai realizar-se no dia 17, normalmente tem sempre um início um bocadinho antes, não é? A energia sente-se um bocadinho antes. Portanto, do dia 14, por aí, já vamos começar a sentir esta energia da mudança, de, de termos esta necessidade de atenção à nossa mente, aos nossos pensamentos, àquilo que nós dizemos para nós próprios, atenção a como a nossa mente ao longo deste mês pode ficar de tal maneira acelerada, principalmente nestes dias, que possam trazer processos de descompensação, de ansiedade, de mais alteração, de correria, de pressas, de desconexão. Porquê? Porque é que uma antena parabólica capta. Então, é bom nós sintonizarmos a antena de acordo com um canal
um bocadinho mais elevado, para que não passe porcaria, não é? Não passem aqueles que não que fazem ruído no canal e que não têm uma imagem clara. Então nós não conseguimos depois ter a noção do que é que está a dar. É quase como se tivesse uma televisão cheia de nevoeiro e atenção aos nevoeiros, não é? Para nós conseguirmos ver claramente o que é que quer dizer aquela mensagem e o que é que quer dizer aquele canal. Então, a nossa mente, ao longo do mês de setembro, principalmente a partir do dia 14, pode começar a dar assim umas interferências, que é bom nós desligarmos quando o canal está com determinado ruído e nos conectarmos connosco, para que não deixemos que essas moscas e essas interferências comecem a preencher de névoa a nossa cabeça, que depois não conseguimos trazer nada para a matéria. E isso gera depois uma frustração, uma ansiedade, uma correria, uma aceleração, uma desconexão. Por isso, é espetacular para nós percebermos o que é que ainda temos como sonho, como idílico, como gostávamos de fazer, de ser, trazer essas intuições, essa captação e depois conseguir e fortalecer através da nossa autoestima, com clareza mental, perceber com detalhe, planear e pôr isso materializado, está bem? Concretizado. E não esquecer que o tema e a energia pode manifestar-se até 6 meses. Por isso não é uma coisa que se dá num dia e acaba ali. Há uma ligação contínua, não é? Então nós temos uma preparação para que isso aconteça, mas depois temos uma continuidade. Então, isto falando do eclipse. Do portal do 9 do 9 também podemos, é sempre igual, antes que haja um evento, um fenómeno, uma carga energética, não é? É como num sismo. Antes do sismo acontecer, os animais sentem. Porquê? Porque há uma emissão de um sinal energético. Então é igual. Quando nós sentimos algo que vai abalar as estruturas, seja uma energia mais intensa que se vai manifestar, nós não a sentimos logo naquele dia. Já há uma preparação anterior. Então é igual. O dia 7 e o dia 8, o fim de semana que antecede o portal, são dias de já há aqui alguma movimentação. Pode ser um fim de semana um bocadinho mais melancólico, mais para dentro, de contemplação, de ficar a observar-se, de estar muito em silêncio, de não querer estar com grandes conversas, para depois no portal nós recebermos a tal chamada e perceber qual é a mensagem que o universo nos quer transmitir diretamente de acordo com a nossa vibração. À semelhança do dia 14, 15, que antecede e precede o eclipse. Portanto, a parte mental, a parte da estruturação, das antenas parabólicas, do que é que estamos a captar, das nossas intuições, dos nossos sonhos, das idealizações, e trazer isso com detalhe e minúcia para a matéria, sem nevoeiro mental, sem deixar que haja ruído na imagem. Não desliga o canal e torna a ligar. Funciona muito bem com aparelhos elétricos. Por isso também funciona muito bem com a nossa cabecinha, que às vezes precisa de um reset para não estourar. Então, atenção também ao dia 17 com processos de aceleração mental e de desconexão. Se tivermos um bocadinho essa tendência, então sugiro mesmo desligarmos de tudo o que provoque ainda estímulo para que isso aconteça. As televisões, as notícias, os ambientes cheios de gente, os ruídos,
o barulho, as conversas paralelas, tudo isso que causa ainda mais distúrbio e que cria ainda mais névoa para depois levar a um stress mental e um momento de um bocadinho mais intenso, não é que não é agradável. Então, ter este cuidado a partir do dia 14 até ao dia 17. Depois, até porque é um excelente momento, a partir do dia 14 até ao final do mês, até ao dia 27, de vermos realizado coisas na matéria. Portanto, aquilo que antecede o eclipse, que teve uma tónicazinha no início do mês e no dia 4, por aí, e que agora se vai manifestar a partir do dia 14 até ao final do mês, sabendo que um eclipse permanece a sua energia até 6 meses, é um excelente momento de 14 até 26, 27 do mês, é um excelente momento para nós trazermos concretização, materialização dos sonhos, das ideias, dos fenómenos, das realizações, dos anseios, de tudo isso. Planear, pôr na matéria, perceber que é possível concretizar. Mas tem que haver um plano, tem que haver um método. Lá está. Não pode estar no caos. O mês de setembro vai-nos dar uma ordem, vai trazer ordem ao caos. Mas para isso é preciso limpar, porque eu não consigo, imaginem, pôr mais livros numa prateleira se não tirar os do ano passado. Os cadernos são diferentes, eu não vou pôr aqueles aonde. Tenho que tirar uns para colocar outros. Depois, temos também, a meio do mês, vamos ter o equinócio. O equinócio é a mudança da estação do ano, não é? Então, nós aqui vamos entrar no equinócio de outono. E é sempre um momento. Aliás, se repararmos agora em setembro, já se começa a ver as folhas, não é? Das árvores, aquelas folhas. E o andar, o caminhar sobre essas folhas, lembra-nos logo, muda logo a energia. Então, este equinócio de outono relembra-nos que temos que começar a fazer uma preparação para nos reservarmos, para nos cuidarmos. A natureza é sábia, assim como no hemisfério norte, não é? Nós vamos estar com o equinócio de outono, no hemisfério sul vamos estar com o equinócio da primavera. Portanto, enquanto uns estão a florescer, a renascer com temas de renovação, também não deixa de ser uma renovação, mas é uma energia aberta, uma energia de sol. Aqui temos uma energia mais interna que nos prepara para uma preparação, para uma interiorização, não é? Para o nosso estado mais emocional, para sentirmos o crepitar, não é? Ao tocar nas folhas, ao passear. Então, há uma mudança energética. E nós podemos nem sequer estar nem aí, ligado a qualquer tipo de querer saber, de se desenvolver. É real, acontece, é visível, é palpável. Portanto, há uma mudança, os dias tornam-se mais curtos, há uma necessidade de transitar. Então, o que é que nos relembra este equinócio? O que é que eu preciso de fazer para transitar melhor para esta estação? Então, o que é que em mim precisa de ser recolhido, precisa de ser interiorizado, precisa de ser tratado para transitar para uma nova estação, para que o dia vai ficar mais curto e que eu consiga aproveitar esse dia com a minha energia numa vibração positiva e fazer por isso. Então, o que é que eu preciso? Preciso de ter novos hábitos, de me deitar mais cedo, de ter uma nova alimentação, de deixar de consumir determinadas coisas que me fizeram mal no verão e que agora o meu corpo precisa de se regenerar.
Preciso de deixar de conviver ou de ver ou de estar tanto tempo a consumir determinadas coisas que me fazem mal. Preciso de deixar alguns vícios que fui adquirindo. Preciso de retomar as minhas rotinas, os bons hábitos. Preciso de perceber que o meu corpo se tem que mexer e que os dias são mais curtos e me vai apetecer ficar parada. E então vou ter que arranjar aqui alguma coisa para dar movimento ao corpo. Então, o que é que eu preciso de fazer para transitar para esta nova estação de uma forma melhor? E é isto o tema do equinócio, no dia 22. Também perceber que se o equinócio é de outono, para que nós que estamos no hemisfério norte, que regras e que rotinas de meditação e de calma é que eu tenho instalados no meu dia a dia? Qual é o meu tempo de parar e de me conectar comigo? Quando é que eu faço esses 5 minutos de pausa? Se forem só 5, ou se for permitido serem 5. Quando é que eu tenho este momento de reunir-me comigo mesmo? Marcar uma reunião na agenda para mim. Qual é o meu tempo de me dar, de me nutrir? Porque a nutrição, que pede também esta mudança de alimentação, é muito também da autogestão, não é? Gerir o meu tempo, gerir a minha forma de estar, gerir a minha organização das rotinas, gerir o meu momento de paz. Qual é? E o que é que eu preciso de fazer para transitar para uma nova estação de uma forma melhor para mim? Então, isto também vai ter que ser englobado no planeamento do mês de setembro, porque aqui no equinócio vamos sentir esta mudança. Depois, ao longo do mês e mais para o finalzinho do mês, como disse, até sentir a magia acontecer no sentido de vermos materializados, é quase como no mês de agosto. Quando no mês de agosto íamos ficar um bocadinho mais magnéticos, não é? Com aquela luz e com aquela final de férias, 29 e 30 de agosto. Agora também no final do mês de setembro vamos ficar um bocadinho mais mágicos. Vamos ver essa como se fosse uma, o cubo mágico, as cores de alguma forma a tomarem a forma e, e terem uma estrutura que faça sentido e que eu consiga olhar para ali e consiga perceber forma e perceber cor e sentir a vibração daquela energia que se está ali concentrada no final do mês de setembro. Muito semelhante ao final do mês de agosto. A energia que se vai gerar. Portanto, vamos ter a noção de que tudo está a ficar em dia. Sabem aquela sensação de a mente e a comunicação estar organizada, estar ao mesmo nível, estar em dia, estar ordenada. Então, assim como o cubo que se vai encaixar e assim como a geometria que se vai formar. Depois também temos um tema que é nós sermos, no final do mês de setembro, também termos um bocadinho a noção de que temos que ser nós o nosso melhor parceiro e parceiro para todas as aventuras. Temos que ser nós o nosso melhor amigo, temos que ser nós o nosso melhor confidente, temos que ser nós a nossa melhor mãozinha, temos que ser nós o nosso melhor alento, temos que ser nós. Isso muitas das vezes gera ou pode gerar uma sobrecarga, não é? Como se tivéssemos sempre algum peso, alguma bagagem, sempre que ter excesso de responsabilidade, excesso de competência, excesso de ter que ser sempre o mesmo a fazer. Então, no final do mês, podemos sentir esta dualidade. Embora as coisas possam tudo fazer sentido e organizar-se, perceber que também temos que ter a capacidade de entender que nós realmente somos o comandante da nossa vida, é a partir de nós, da nossa energia, que as coisas se manifestam, mas que também é preciso estar atento
à interação da nossa energia com o outro. Quero dizer o quê? Que muitas das vezes assumimos determinados papéis de pesos e de sobrecargas e de heróis e de heroínas que, que têm que ser um bocadinho também ressignificados, porque ninguém consegue fazer tudo sozinho sempre. Então, ter um bocadinho esta noção de que às vezes é preciso para que a rotina e os hábitos e a própria parte emocional e física, que não haja uma somatização, que não haja um excesso de peso, termos capacidade de transformar a nossa vida de uma forma mais leve. Claro que isso obriga-nos a fazer escolhas. Claro que se calhar vou ter que trabalhar menos, ou vou ter que me dedicar menos, ou vou ter que delegar mais, ou vou ter que não assumir tantas responsabilidades, ou vou ter que pensar mais nas minhas prioridades. Então, tudo isto também no mês de setembro me vai obrigar a refletir que se eu quero viver em paz e ter plenitude e ter satisfação na vida que quero planear para a frente, eu tenho que me concentrar naquilo que me faz mal agora. Porque o que é que adianta eu estar? E daí, às vezes, a desconexão do eclipse, não é? Porque o que é que adianta eu estar a fazer grandes projetos para a frente se eu não consigo organizar a minha rotina agora? Se eu não consigo perceber e dar aqui um refresh, é como fazer refresh numa página. Aquilo está ali e não sai, não anda, não sai. E se eu não fizer refresh na página, se eu não fizer uma atualização, aquilo vai estar ali a pensar ad eterno. Então isto gera depois uma saturação e uma frustração e depois às vezes um desalento e achar que não há nada depois de mais positivo, que já não vale a pena, que é preciso desistir, que já nunca mais chego lá. Então, se nós queremos projetar, trazer os sonhos à matéria, nós temos que ter a capacidade de olhar e de perceber o que é preciso fazer para transformar a minha rotina hoje numa rotina mais leve, mais prazerosa, menos problemática, menos estressante. E o que é que isso implica? O que é que implica da minha parte? Que gestão de tempo e de energia e de ação eu vou ter que fazer para que geometricamente as peças comecem a encaixar e eu me sinta mais a fluir de acordo com a vida que quero projetar. Porque senão não faz match. E depois vamos ter também um bocadinho este tema do cuidado com os sacrifícios, com a exaustão. Até que ponto é que nós levamos isto até ao limite e achamos que está tudo bem? E depois as coisas gritam, não é? Grita a mente, grita o emocional, grita o físico e o espiritual. Portanto, nós não somos só uma coisa, somos peças encaixadas no todo, que formam o nosso ser. Então, temas específicos vão ser escrutinados, limpos, purificados, purgados, para trazer ordem ao caos, de forma a nós planearmos e vermos acontecer geometricamente uma nova forma mais leve, mais colorida, mais leve, mais estruturada, sabendo que nós temos essa capacidade de fazer escolhas mais acertadas por nós, para depois então, para a frente, conseguirmos ver isso materializado de uma forma muito mais ampla, sem nevoeiro mental, com clareza, sem ruído, sem moscas a passar. Então é muito o tema do mês de setembro. A capacidade o poder que todos nós temos de finalizar coisas na nossa vida de uma forma magnética, atraindo o que é melhor para nós, sabendo que somos nós, com a nossa vibração, que fazemos com que isso aconteça. Ainda que os céus abram portões e que recebamos chamadas muito importantes ao longo deste mês. Nos vão dar exatamente aquilo que precisamos de olhar, de ver,
como se estivéssemos a ser colocados à frente, nas cadeiras da frente, para vermos para o quadro, agora na nova temporada. Portanto, há pessoas que se calhar, por usarem óculos, vão ter que ficar à frente, não é? Ou atrás, neste caso, porque usam óculos, conseguem ver bem. Aqueles que veem mal têm que se chegar um bocadinho mais à frente para ver melhor. Então, vai ser um escrutínio, vai ser de alguma forma de acordo com a vibração de cada um. Mas perceber que a forma pode ser mais leve de fazer. Tudo faz sentido. Então, atenção ao dia 9, ao dia 18 e ao dia 27, como reforço deste portal que se gera, o tema que já falamos. Atenção à energia do próprio mês e dos assuntos que vão ser mexidos nas nossas áreas de vida. Atenção a partir do dia 14, depois com o início do eclipse, dia 17, que se manifesta projetando até 6 meses e concretização de sonhos na matéria, entre o dia mais ou menos 14 até o final do mês. Final do mês com uma sensação de tudo se organiza, tudo volta a ter uma ordem, tudo volta a ter uma estrutura geométrica, magnífica, colorida e que nós vamos senti-la de uma forma mais leve, mas para isso é preciso não sacrificar-nos até à exaustão, sabendo o que é que eu preciso de cortar, eliminar, desligar de todos os ruídos exteriores, daquilo que possa ainda acumular mais aquilo que eu já tenho cá dentro e que eu primeiro tenho que arrumar cá dentro, porque senão não vou conseguir arrumar fora, e ter planeamento para ter 5 minutos no meu dia, diários, porque se eu não tenho 5 minutos no meu dia diários para me acalmar e autorregular, não sei quando é que vou ter para conseguir resolver. E o que é que eu quero fazer daqui para a frente. E depois no equinócio, o que é que eu tenho que fazer por mim para que esta transição se faça de uma forma mais leve. Depois, o tal conflito entre o que eu penso, o que eu digo, o que eu falo e o que eu faço. O que eu penso, o que eu sinto, o que eu falo e o que eu faço. Que pode levar a esta tal correria, esta aceleração, este desnorte. Depois, eu diria que o mês de setembro é sim aquele mês que vamos sentir mesmo necessidade de começar a trocar as roupas, ainda que não percebamos muito bem qual vai ser o tempo para este setembro. Mas vai haver aqui uma chamada, uma energia que nos vai dizer, olha, faz assim, vai por ali. Olha, não vistas isso. Olha, não vais para ali. Olha, não faças isso. Então, estar um bocadinho atento à nossa própria intuição e à nossa própria conexão, sabendo que é possível desligarmos o canal de televisão quando ele estiver mesmo a dar um ruído e fazer um reset. Depois, reforçar a imunidade, porque o tempo vai mudar, não é? Porque as coisas já se ouve o crepitar das folhas e que é espetacular. E se todos nós, de alguma forma, nos lembramos de quando éramos crianças e de começarmos a iniciar o setembro, não é? Com aqueles trabalhinhos em que colávamos as folhas das árvores, as folhas que ainda estavam verdes e depois que passavam a amarelas e depois ficavam mais crocantes. Então, assim, lembrar-nos dessa transição, dessa preparação. Ainda que o tempo ainda possa vir a ficar quente, há uma transição de tempo, de natureza, que é sábia. E então nós devemos trazê-la também para nós. Falar de coração, de beleza, a partir do dia 14, 15, vamos sentir esta necessidade até de renovação. Podemos guardar
determinados, como é que se diz? Mantas, mantinhas, assim, estas decorações da casa, das almofadas, renovar aqui um bocadinho a decoração da nossa casa, trazer aqui um ambiente um bocado mais belo, mais organizado, mais harmónico. Vamos sentir também isso em nós, essa necessidade de começarmos a harmonizar as tais cores do cubo mágico começam a fazer forma, não é? E o amarelo vai para o sítio e forma tudo amarelo, e depois encaixa com o verde, encaixa com o azul, encaixa com o vermelho, encaixa com o laranja. Então começamos a ter aqui uma energia mais de estilo, não é? De mudar, de beleza, de harmonização, de beleza, de leveza e de conexão, não é? De geometria, de forma. Encontros, de irmos um bocadinho, que podem surgir encontros, não é? De pessoas, de situações, mas também irmos um bocadinho ao encontro da nossa própria energia, a partir do dia 15, 16 de setembro. Depois, no final do mês, ainda que a energia comece a ganhar uma forma mais estruturada, podemos sentir o tal cansaço, a tal fraqueza, a tal sensibilidade, aquele excesso de sensibilidade. Às vezes podemos fugir um bocadinho para o vitimismo, para o julgamento, para a comparação. Portanto, aí quando nós estivermos nesse estado, nessa vibração, convém vir cá para cima e fazer ou ter hábitos que nos elevem a nossa própria vibração, forçar a nossa autoestima, ter pensamentos mais positivos, ter atitudes mais centradas, mais conectadas, desconectar-nos de tudo o que possa ainda atrair e fazer com que essa vibração venha mais cá para baixo, não entrarmos em conflito, não partilharmos conversas e coisas que não interessam a ninguém. Evitarmos estar nessa vibraçãozinha. Ouvir uma boa música, dançar, ir para a natureza, passear, caminhadas, crepitar nas folhas, ver a luz solar, ter atenção a desconectar-nos de muito tempo ligado à televisão, ou aos ecrãs, ou ao telemóvel, ouvir mais rádio, pôr uma boa música, caminhar, dançar, estar um bocadinho mais no nosso centro, recentrar. Depois, práticas, ideias a fazer. Eu sugiro que no mês de setembro façamos tal como fazemos quando nos preparamos para mudar de escola ou de hábitos. Ter mesmo esta noção do que é preciso eu deitar fora, eu dar, eu destralhar, eu distribuir e não acumular. Ter mesmo esta noção que vamos ter que fazer esta purgazinha, esta limpeza dentro de nós, para nos prepararmos. Para alguns as aulas já começaram, para outros estão quase a começar no final desta semana as apresentações. Por isso, para depois, a partir do 15, 16, 17, não é? Começarem a sério. Então eu diria que até essa altura, e se não o fizermos no início do mês, é uma boa altura para fazer a tal purga, a tal limpeza, o tal destralhanço, a tal organização e ganhar espaço. É quase como se estivéssemos sempre a encher no mesmo sítio que já está cheio. Aquilo vai extravasar, vai deitar fora, não vai resultar, portanto não vai funcionar e nós vamos ter uma percepção errada do que é que está ali. Então, olhar para as coisas, olhar para os móveis, olhar para as situações, olhar para os espaços, olhar para nós e tomar uma ação, fazer isso. Para que isso aconteça, podemos ter algum banho energético, algo que nos faça mesmo uma limpeza, uma organização. Pode ser uma terapia, pode ser um banho energético, pode ser ainda aproveitar estes últimos dias antes das coisas começarem a criar aqui o bolo da nova rotina, aproveitar estes últimos dias para fazer mesmo esta limpezazinha e depois então elevar a nossa vibração com uma boa música, com uma boa frequência energética,
com uma sessão de Reiki, por exemplo, que é ótimo para fazermos o alinhamento energético, para recorrermos ao uso de algo que nos dê esse alento, não é? Sabendo que nunca colocaremos esse poder fora, que esse poder está dentro de nós, mas que é preciso ter a capacidade de, no momento de mais aflição ou de desorganização, pedir ajuda. É como, por exemplo, há pessoas que não conseguem destralhar, não é? Então é preciso pedir ajuda para, olha, eu não consigo, porque cada vez de cada peça que eu seleciono, eu olho para aquilo e eu acho que eu vou precisar, que me vai fazer falta, que é tão giro, que ainda vou usar, que é espetacular porque eu comprei não sei onde. Então não consigo deitar fora. Então é preciso pedir ajuda para também fazer este destralhanço. Destralhanço fora, mas começa sempre pelo destralhanço dentro. Por isso, uma boa consulta de psicologia, marcar aqueles exames de rotina, aqueles check-ups espetaculares que são necessários, porque ainda que a pessoa tenha algum receio do que é que possa acontecer, tem que fazer, porque faz parte da nossa saúde, faz parte do nosso físico. Então, ainda que não saibamos muito bem como é que vamos fazer ou como é que vamos resolver, temos que começar. Então, acabar para começar. Uma boa pedra, um bom cristal para nos dar esta renovação. Primeiro, fazer a purificação. Primeiro, fazer a purga. Se pudermos andar com uma selenite, que é uma limpeza, se pudermos andar com um pingente de selenite, uma pulseira de selenite, depois de termos feito o nosso banho de limpeza, ou de fazer uma sessão, alguma terapia que nos limpe, ou aplicar um pau santo, por exemplo, na nossa casa, fazer a renovação do ar, limpar bem os cômodos a fundo, trocar as roupas das camas, dar uma pintura na casa, tal como nós gostamos de ver a modificação fora e há um novo olhar, embelezarmos, devemos também perceber isso, que viemos com o cloro no cabelo porque andamos nas piscinas e é preciso pô-lo mais direitinho, mais vitaminado, mais concentrado. É preciso proteger a pele porque apanhou o sol e agora temos uma pele mais seca, por isso temos que pôr um bom hidratante, porque vem aí agora depois a mudança de estação. Olhar para as coisas com esse olhar de ver o que é que eu preciso fazer para mudar. Então, depois deste banho de limpeza e desta purga e desta purificação nos espaços e em nós, depois revitalizar, rejuvenescer, reidratar, reorganizar e fazê-lo com estes pequenos cuidados de autocuidado, mas também com o fortalecimento de algo que nos dê esse alento de vitalidade. Trazer um bocadinho esse fogo interno, não é? Que se calhar andamos a gastar no verão, nas festas, em todo lado, e que agora vamos precisar de tê-lo concentrado e armazenado, mas limpo, vitaminado, para ganharmos imunidade e reforço de imunidade para aquilo que se avizinha, para esta última temporada, antes de finalizarmos o ano, porque estamos já aí. Então, o mês de setembro é esta transição entre uma energia e uma outra energia. Uma renovação entre aquilo que é preciso findar, que ficou para trás, e aquilo que é preciso começar, porque vem aí uma nova estação e um novo ano. Então, uma nova energia também dentro. Olho de tigre, selenites, ametistas. A ametista também é uma boa pedra de transformação, uma pedra que nos permite fechar ciclos, alquimizar processos, trazer esta energia de perceber que estamos mais capazes, mais maduros, mais centrados, mas que temos esta força e essa vitalidade de transformar aquilo que está menos bem na nossa vida. E que se ainda não temos todas as potencialidades, temos que fazer o melhor que sabemos com aquilo que temos, sem fazer futurologia para a frente, organizar aquilo, a vidinha a acontecer diariamente, essa que temos agora. Porque esta é que é mesmo importante. E esta é que vai determinar aquela que nós queremos que venha a acontecer mais para a frente. Então, ter esta capacidade de que setembro possa ser um mês de tempo para fazer
acontecer e para ter tempo para fazer tudo. Um beijinho e bom setembro. Bom regresso.